TV Câmara, a TV do povo de Natal. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. Olá, estamos de volta com Tela de Justiça na TV Câmara Natal, trazendo as principais notícias jurídicas e entrevistas com aqueles que são destaques na área. No programa de hoje eu converso com o Defensor Público Geral do Rio Grande do Norte, Marcos Alves, e o presidente do Instituto Potiguar de Direito Eleitoral, o advogado Cristiano Barros. No ar, Tela de Justiça. Tela de Justiça. A Defensoria Pública do Rio Grande do Norte tem um novo comando. O defensor público Marcos Alves assumiu a instituição para o biênio 2018-2020. E é com ele que eu converso agora aqui no Tela de Justiça. Doutor Marcos Alves, seja bem-vindo ao Tela de Justiça. A satisfação, João, estar aqui no programa Tela de Justiça. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Doutor Marcos, o senhor há 3 meses está à frente da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Qual é a situação atual da Defensoria? Como é que o senhor encontrou esse órgão tão importante para a população? De fato, João, a Defensoria Pública aqui no nosso estado, ela vem passando por um processo de amadurecimento institucional, de crescimento e de expansão de seus serviços para a população do nosso estado. Somos hoje 60 defensores públicos e estamos presentes em 13 comarcas. Ainda não é um número que eu diria satisfatório para atender toda a demanda do nosso estado, mas a gente vem empreendendo esforços para buscar esse reconhecimento que já temos da população e conseguirmos os avanços necessários para levar a Defensoria Pública às demais comarcas do estado do Rio Grande do Norte. Essa atuação restrita a 13 comarcas é um número muito menor na frente das comarcas que existem dentro do Judiciário Potiguar, que são cerca de 49 comarcas. Então, falta defensor público ainda nessas outras comarcas. Qual a deficiência hoje de defensores públicos dentro do quadro da Defensoria? Com certeza, a deficiência é muito grande. São 59 comarcas no estado do Rio Grande do Norte. O tribunal ele tinha 65, ele fez um processo de agregação de 6 comarcas, então são 59 comarcas. E a Defensoria está presente em 13. São aquelas maiores comarcas, como Natal, Parnamirim, Mossoró, Caicó. Mas ainda temos comarcas importantes que não contam com serviço de Defensoria Pública, como é o caso de Macau, uma cidade como Apodi, Goianinha, são cidades polo que ainda não contam com a Defensoria Pública. Então, a gente está nessa luta de expansão da Defensoria. Temos um concurso público em vigor, e o prazo de validade agora dele expira em agosto de 2018, mas ainda pode ser renovado e será renovado por mais 2 anos. E a gente espera dar prosseguimento às nomeações para elevar esse número de defensores. Aqui no nosso estado, como eu já mencionei, são 60 defensores, mas existe uma lei orgânica da Defensoria Pública que estabeleceu o número de 102 cargos. Então são 42 cargos vagos hoje na carreira da Defensoria Pública do Estado. Então esse é o déficit do que está previsto em lei. Isso. Mas além disso existe uma necessidade ainda maior para poder atender todas as comarcas. Existe, porque muitas das vezes a Defensoria Pública precisa atuar nos 2 polos de um processo. Então eu preciso, em algumas comarcas, eu vou precisar lotar 2 defensores públicos para poder fazer o serviço adequado à população. Então nós elaboramos um estudo analisando, fazendo um cruzamento de dados de adensamento populacional e índices de exclusão social. Esse é o critério constitucional estabelecido pelo Estado brasileiro para o provimento, para a lotação de defensores públicos. Então, fizemos esse estudo, essa análise, compreendemos também a divisão administrativa do Tribunal de Justiça a respeito das comarcas, a disposição das comarcas, as regiões. E o estudo que nós elaboramos aponta para um número de 170 defensores. Então a gente tem um caminho longo ainda a percorrer, mas, como eu frisei, a gente precisa dar os passos necessários para dar provimento a esses cargos de defensor público, aproveitando inclusive um concurso que foi realizado há bem pouco tempo. Então seriam necessários mais 110 defensores públicos. E isso existe dentro do último concurso, essa relação foi aprovada, mas ainda não se tem
previsão orçamentária para a contratação desses defensores. O orçamento da Defensoria Pública hoje ele não comporta novas nomeações, mas esse concurso público ele foi realizado inclusive por força de decisão judicial essa que determina que haja a nomeação de todos os cargos públicos da carreira de defensor dentro do prazo de validade, né? Então a gente está buscando os recursos necessários para obter a suplementação de verbas para a Defensoria Pública, que permitirá, de uma vez por todas, concretizar essas nomeações. Esse número de 60 defensores que hoje a Defensoria conta, posiciona esse órgão como um dos menores do país, entre as outras defensorias públicas dos estados. Qual é o seu grande desafio à frente da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte? O desafio é justamente elevar esse número. Como você mencionou, a Defensoria Pública do nosso estado, hoje em números absolutos, ela só supera o estado de Rondônia, que conta algo em torno de 60 defensores também, 59 defensores. Então, só que lá são 25 comarcas. Né? Aqui são, como eu mencionei, são 59 comarcas. Então, o percentual de cobertura da Defensoria Pública em relação às comarcas do estado, eu diria que a Defensoria aqui do nosso estado do Rio Grande do Norte, ela está bem numa das piores posições. Então, a gente precisa urgentemente levar esse serviço de cidadania à população carente do estado do Rio Grande do Norte, especialmente do interior do estado, onde os índices de exclusão social são ainda mais preocupantes. E a Defensoria Pública vem se esforçando, né, nesse trabalho de divulgação do serviço que ela presta, até para que haja o cumprimento do cronograma constitucional, que foi estabelecido pela Constituição Federal, de que até o ano de 2022, o Estado brasileiro vai lotar um defensor público em cada comarca do país. Esse é o grande desafio da Defensoria Pública em todo o país. E para isso a gente precisa de um orçamento digno que possa promover essas nomeações e estruturar os núcleos, porque a gente sabe que não basta a nomeação de defensores públicos. Ele vai precisar de um espaço para atender dignamente a população carente do nosso estado, assessoria, equipe de terceirização de mão de obra, né, que é necessário para um ESG, um assistente social, são serviços essenciais da atividade paralela que vai prestar uma assessoria ao defensor público e vai, sem dúvida nenhuma, resultar num trabalho de qualidade para a população carente do Estado. Para que você tenha uma ideia, João, da dificuldade orçamentária da Defensoria Pública, a cada R$100 empreendidos pelo cidadão potiguar no sistema de justiça, assim compreendido Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, a cada R$100, R$72 fica com o Poder Judiciário, 25 com o Ministério Público e menos de R$4 cabe à Defensoria Pública. É uma discrepância quando se compara com os outros poderes. Não tenha dúvida. E como eu mencionei, a Constituição Federal determinou que aonde há um juiz de direito, aonde há um promotor de justiça, deverá, até o ano de 2022, ter também pelo menos um defensor público lotado. Porque, em alguns casos, é necessário até 2 defensores para poder defender ambas as partes. Verdade. Demandas de família, por exemplo, é muito comum. Uma ação de divórcio, uma pessoa procura a Defensoria Pública para demandar em juízo essa é uma questão, só que o polo passivo também não tem condições de constituir um advogado, né, sem comprometer o seu sustento. E aí se vale também da Defensoria Pública. Então, em algumas situações, é realmente necessário que a Defensoria Pública esteja presente nos 2 polos da relação processual. Como você bem frisou, o seu foco principal será na interiorização dos serviços da Defensoria, chegar naquelas comarcas em que ainda a Defensoria não consegue ter a sua estrutura própria para poder atender a população como os defensores gostariam. Dentro disso, passa a questão orçamentária. Como é que está essa relação, essa questão orçamentária da Defensoria? Hoje a Defensoria tem autonomia financeira? A Defensoria Pública é um órgão constitucional e, tal qual o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, ele goza de autonomia
administrativa e orçamentária, né? Então, nós também devemos receber o repasse do ODESP, assim como vem acontecendo com relação ao Ministério Público e Poder Judiciário. A grande questão é que nos últimos anos, o Estado brasileiro, e especialmente o Estado do Rio Grande do Norte, vem passando por uma crise financeira sem precedentes. E ao longo dos anos nós observamos que aconteceu um contingenciamento orçamentário muito forte, congelamento inclusive de orçamentos, no que se refere a custeio e investimento, que atingiu de forma linear todos os poderes, e a Defensoria Pública com a Defensoria Pública não foi diferente. E aí fica complicado a gente fazer esse avanço, como eu estava mencionando, porque não basta o incremento de defensores públicos. Eu vou precisar ter um incremento no orçamento na questão de custeio e investimento, para poder levar as instalações da Defensoria Pública, aquelas 46 comarcas que ainda não contam com o serviço de Defensoria Pública. E aí o desafio é conseguir elevar esse orçamento da Defensoria Pública a despeito de um cenário recheado de dificuldades financeiras, né? A gente espera que o Estado brasileiro e, de forma muito especial, o nosso Estado do Rio Grande do Norte possa recuperar sua capacidade de investimento, sua capacidade financeira plena, e a gente possa demonstrar com transparência, com números abertos, para que o Parlamento, que é quem define a questão orçamentária, e o Poder Executivo, a importância social de valorizar e de investir em Defensoria Pública. Existe previsão de se convocar os aprovados no último concurso? Como eu mencionei, o orçamento da Defensoria Pública está muito apertado. Hoje ele comporta somente os gastos que a gente já tem com a estrutura que a gente já dispõe no momento, né? Então a gente está buscando, através de reuniões junto ao governo do Estado, buscar essa suplementação para dar prosseguimento com essas nomeações. Espero ter êxito nessa empreitada, até porque, como mencionei, essas nomeações decorrem da decisão judicial, do qual o Estado do Rio Grande do Norte foi demandado na Justiça, e há uma liminar, uma decisão impositiva que determina que essas nomeações ocorram dentro da disponibilidade orçamentária do órgão. Vamos aguardar que isso aconteça o quanto antes, para que venha a somar dentro do quadro da Defensoria. Doutor Marco, vamos falar agora sobre uma decisão recente do STJ que determinou que os defensores públicos não precisam agora mais da OAB, não precisam mais ser inscritos na OAB, a carteira da OAB. Qual a sua avaliação dessa decisão? Essa decisão do STJ, ela valoriza a questão da autonomia e da independência da Defensoria Pública, na medida em que os defensores eles estão submetidos a um órgão correcional interno, a própria corregedoria, que é estruturada da Defensoria Pública, para avaliar e, eventualmente, inclusive, punir aqueles defensores que incorrerem em faltas funcionais. Essa decisão do STJ é uma decisão importante, João, mas ainda não é um passo definitivo, porque há uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal que deverá resolver de uma forma definitiva essa questão, porque várias decisões foram surgindo em tribunais regionais federais, o STJ realmente conseguiu pacificar essa definição, mas a última palavra, por se tratar também de uma questão constitucional, caberá ao Supremo Tribunal Federal. E é interessante que isso seja definido rapidamente, porque a Defensoria Pública, inclusive aqui no Estado, dispõe de uma relação muito boa, eu diria, com a Ordem dos Advogados do Brasil. E prolongar essa discussão não traria nenhum benefício para essa boa relação que a gente nutre aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Então a gente espera que o Supremo Tribunal Federal possa resolver isso com brevidade e solucionar essa questão definitivamente. Para o nosso telespectador que está nos assistindo e quer ter acesso aos serviços da Defensoria, como é que ele pode ter acesso para ser atendido por um defensor público? Se for uma demanda de natureza cível, consumidor, direito do consumidor, direito de família, cível em geral, o núcleo da Defensoria Pública aqui em Natal, ele funciona ali no cruzamento da Norton Chaves com a Salgado Filho, nas proximidades do Arena das Dunas. Se se tratar de uma demanda criminal, nós temos uma estrutura dentro do Fórum Miguel Seabra e do Complexo Judiciário aqui na capital.
Além das unidades no interior. Além das unidades no interior. Doutor Marcos, eu agradeço pela sua participação no Tela de Justiça, desejo êxito nesse seu biênio à frente desse tão importante órgão do Judiciário e que o senhor consiga avançar, fazer com que esse trabalho da Defensoria ele possa ser expandido, ele possa ser interiorizado, chegue aonde ainda não tem a presença de um defensor público. Eu agradeço, João, é uma satisfação para a gente da Defensoria Pública estar aqui na Tela de Justiça mostrando um pouco do trabalho da Defensoria Pública. No próximo bloco vamos falar sobre direito eleitoral. Meu entrevistado é o advogado Cristiano Barros. Tela de Justiça volta já. Tela de Justiça.